Bem-vindos a mais um episódio do Resenha e Marketing Podcast. Hoje é um episódio focado para quem quer entender como criar uma presença forte no digital e transformar a audiência em vendas. Olha só a trajetória fascinante da nossa convidada de hoje. Ela é formada em artes cênicas e passou por grandes empresas como G4 Educação, e ali onde ela foi responsável por realizar os podcasts com grandes empreendedores do Brasil. Ela também teve passagem pela Bybit Dance, liderou o orgânico da Vince Society, olha só, e hoje atua como gerente sênior de marketing orgânico na Alu. Além disso, ela comanda a sua própria consultoria estratégica e também ela co-apresenta o podcast Surtei, mas tô bem. Seja bem-vinda, Marcela Freire. Ah, que legal essa apresentação. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Imagina. Acredito que a gente vai se aprofundar muito nesse assunto do orgânico hoje, mas também eu quero entender um pouco da sua trajetória, os desafios da sua carreira, porque você passou por grandes empresas e a gente vai explorar muito isso no nosso bate-papo. Boa, perfeito. Bacana. Pra gente começar, a gente sempre começa na resenha. Legal, Então, adorei. eu quero saber, Marcela, nessa trajetória, quem foi a pessoa mais chata do digital ali, tem que ser famosa, não vale. Quero saber quem foi a pessoa mais chata que você atuou ali. Pode contar, pode contar. Nossa, que polêmica. Será que eu conto? Tem que falar nome? Bom, tem que ser famoso. Não precisa ser a pessoa chata, vai. Vamos aliviar pra Marcela aqui. Mas qual foi o projeto mais desafiador para você liderar ali essa parte do orgânico e tudo mais? Perfeito. Não, de longe não é chata a pessoa, mas Exigente. eu acho que era muito difícil no G4 quando a gente lidava com candidatos políticos. Então, candidatos que são muito expostos. Então, por exemplo, eu gravei podcast com o Pablo Marçal, com o Ike Batista. Então, envolve um esquema de segurança muito grande. Você precisa garantir que tudo esteja ok, que ele suba no elevador sozinho, às vezes chega de helicóptero. Tem uma equipe que precisa assistir o podcast, então você transmite para uma sala do lado. Isso as pessoas não sabem, né? Vai uma assessoria de imprensa, por exemplo, o Ike Batista vai uma assessoria de imprensa, eles ficam numa sala do lado assistindo ao vivo. E fica um assessor no estúdio. Então, acho que era muito desafiador quando eram podcasts grandes assim. A gente teve um podcast na época com o Thales que não foi ao ar por uma questão política, ele não pôde ir ao ar. Então, foi um podcast com gringos, uma pauta super legal. Então, a gente fez todo o podcast, fez a tradução simultânea de um dia pra noite, da noite pro dia. E aí, na hora que tava tudo pronto, eu fiquei a madrugada fazendo. Tipo, 8 horas da manhã, meu chefe me ligou e falou, não, vamos postar. Thales deu uns telefonemas para algumas pessoas e ele falou que é melhor não mexer com isso. Então a gente não postou. Então acho que foram desafios, assim. O episódio ficou então só para os bastidores ali. Quem ouviu, viu. Quem não... Exato. Infelizmente. Recentemente também aconteceu alguma coisa parecida lá com um episódio do Alfredo, que ele gravou lá com a Manu City e tudo mais. Eu fiquei super curioso pra ver aquele episódio, as porradas que ele tava dando. Eu vi, antes de sair. Não consegui ver. Eu vi antes de sair. Mais uma vez, quem viu, viu. E quem não viu. A história é boa também. Legal, bom demais. Olha só, pra gente começar, vamos aprofundar então nessas suas experiências. Você ali passou pelo G4, pela Vince Society, pela empresa dona do TikTok. O que você, passando por essas empresas, adquiriu ali de casca ali na carreira? O que transformou a sua cabeça que muitas pessoas que estão de fora não conseguem ver? Boa. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu entendi é que eu precisaria fazer muita coisa que ninguém gosta de fazer e que eu não gosto de fazer para conseguir chegar em lugares que as pessoas não chegam. Então, eu entendi isso muito cedo. Então, na Byte, foi minha primeira experiência no CapCut, eu comecei a entender o que as pessoas não gostavam. Então, o que a minha superior não gostava de fazer, e aí eu fazia para ela. Então, foi assim que eu fui conquistando espaço. Então, na época do G4 mesmo, eu fazia tudo nos podcasts, então desde roteiro, publicação, mas eu lavava xícara, porque a gente não tinha copeira na época. Então, eu sempre fiz tudo e o que as pessoas não gostam de fazer. Foi assim que eu fui crescendo, eu cresci muito rápido nas empresas que eu passei. Então, acho que é uma dica que eu dou, assim. Não faça só o que você gosta. E veja o que o seu chefe não gosta de fazer. Às vezes tem um relatório que seu chefe não gosta de fazer, ou uma reunião que é muito difícil para ele, e tenta ajudar, tenta ser útil, assim.
Muito bom. Então, a gente tem o ordinário, né? E aí, depois tem o extraordinário. E é ali que a gente se destaca, né? Sim, exato. Acredito que muito, por exemplo, no G4 é uma cultura muito dessa forma, né? De a gente se destacar Total. assim. Inclusive, recente eu vi um vídeo do Thales falando, pô, dos meus sócios hoje, ele começou lá atrás, onde a equipe era pequena, ele dormiu no Eu sei quem escritório, é. enfim. Então, a gente sabe que Pô, quem realmente está disposto para fazer acontecer é quem se destaca, né? total, a história desse menino é bem legal, assim. Ele começou como estagiário, ele largou a faculdade, hoje é sócio, lidera projetos bem legais lá, eu trabalhei com ele. Inclusive, eu comecei a seguir ele lá, vou fazer um convite para ele vir aqui Pô, depois. vem. Vai ser bem legal, se ele aceitar o Não, convite, com né? certeza vai ser. Ele é meio tímido, mas deve aceitar. Bacana. Então, hoje você lidera o marketing ali orgânico da Alu. Só para a gente contextualizar, explica para o pessoal o que que é a Alu hoje, né? O que que essa empresa Perfeito. faz, porque eu conheço a empresa, Que gosto legal. bastante, é bem interessante ali o modelo de negócio. E para quem está ouvindo, explica brevemente ali o que que a empresa faz e depois explica para a gente ali sobre o seu papel, né? Porque você tem que lidar com uma marca institucional e a marca do founder ali, do CEO. E aí a gente entra um pouco mais nesse assunto Legal. depois. Boa, a Alu é a maior empresa de assinatura de eletrônicos da América Latina. Então a gente assina eletrônicos para as pessoas. E aí muita gente me pergunta, ai, mas quem assina um iPhone? Né? Muita gente. Porque muita gente. Existem dois tipos de públicos, né? Quem não tem crédito, então as pessoas que não têm um cartão de crédito para comprar, ou as pessoas que não querem desembolsar esse valor à vista, elas assinam porque a gente não come o limite. Então, você pode assinar com a gente, é uma mensalidade, você assina no seu cartão e não come seu limite. Então, quem não tem crédito, assina. E quem quer fazer uma escolha mais inteligente, porque você consegue trocar de aparelho, não deprecia, ano após ano. Então, a Lu é essa empresa de assinatura eletrônica e a gente cresceu muito através de mídia paga. Já entrando um pouco na segunda pergunta, a Lu sabe fazer isso muito bem, a gente tem... Inclusive, ele pode vir aqui também, o gerente de mídia paga, ele é excelente, assim. A gente sabe fazer isso muito bem. Só que a empresa foi crescendo só sabendo fazer isso e dependendo de um único canal, que é um dos grandes problemas do marketing hoje, né? Exato. Então, essa dependência de mídia paga... Então, às vezes, quando a conta era banida, eu estava conversando com o diretor de vendas essa semana. Ele falou, cara, eu preciso do orgânico, porque quando o Meta bane a nossa conta, eu passo mal. Sim. Tipo, minha TV para de subir. Então, eu entro, o Cadu, ele me procura, foi uma cliente minha da Vinci que me indica para ele me procura pra gente crescer essa área do marketing orgânico. Então, todos os canais, inclusive o canal dele, que é uma marca pessoal, que a gente vai usar como canal de aquisição. Não para assinantes, a gente vai usar para investidores. A Lu tem um braço de investimentos também, onde você pode investir. Franquia, né? Franquia também, você compra um lote de iPhones, a gente assina esses iPhones para você. Até vou comprar uma essa semana, uma franquiazinha. Mas... E aí eu vou crescer a marca pessoal dele como um canal de aquisição para investidor e franqueado. Muito bom. E então é uma empresa que eu talvez diria que é fácil de a gente ter um espaço no mercado, no sentido de que, vou explicar, é uma empresa que é diferente de várias outras Total. empresas. É Então, líder no mercado só a dela. gente exato, e é só a gente conseguir basicamente plantar semente na mente ali do lead em potencial. E explicar para ele, por exemplo, é claro, né? A gente tem o consumidor final que assina, tem o cara da franquia, né? Que investe, tudo, são coisas diferentes. E se a gente consegue trazer essa mensagem de uma maneira que planta essa semente ali, toma um espaço na cabeça desse lead, é mais fácil de trabalhar. E ali, o que eu queria saber de você? Qual que é a diferença? Explica pra gente. A gente tem ali o famoso Founder-led Growth. Sim. Explica pra gente aí a grande diferença de criar conteúdo institucional para a marca Alu e o que você está trazendo ali para a marca pessoal do CEO, do founder, que você também toma conta. Boa. Eu tenho uma visão bem específica, assim, muito parecida com a da Thay, porque eu trabalhei muito tempo junto com ela, mas quando você tem um rosto na frente do negócio, é mais fácil escalar. Não necessariamente, ela fala isso, né, a Thay? Não necessariamente seu negócio depende de um rosto, mas se ele não tem um rosto, ele vai crescer mais devagar do que ele cresceria. Então, a marca pessoal é um acelerador. Quais são as diferenças? Eu acho que cada vez mais a gente precisa humanizar as marcas institucionais. Isso é importante também. Então, inclusive, no SXSW esse ano foi uma das tendências dos colaboradores participarem.
dos vídeos e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode aprender a humanizar as marcas institucionais, isso é muito importante. Então, trazer rostos à frente das marcas institucionais. Então, é um ponto importante, porque quando a gente fala de marca institucional, por exemplo, a Lu, você pensa só vai ter foto de iPhone, só vai ter coisa muito institucional. E não é isso, eu vou trazer rostos pra frente, eu vou trazer embaixadores, eu tenho influenciadores. Mas tem uma diferença, principalmente em tom de voz e no público que eu falo. Então, o Cadu eu vou falar com o investidor, eu não vou fazer CTA de assinatura para ele. No Alô Oficial eu vou falar com o assinante. Tem uma diferença muito grande de tom de voz. Então, por exemplo, o Cadu ele fala muito diretamente. E a maior dica que eu dou, se você está trabalhando com o CEO, é entender como ele fala. Então, grava tudo o que ele fala, que você puder, usa o Granola, joga num cloud, pede para o cloud te falar os termos. Então, hoje mesmo eu escrevi uma legenda que o Cadu falou, eu não falo assim. Eu falo muito sem rodeio. Então, acho que, pra mim, a maior diferença um pouco é o tom de voz e algumas questões de posicionamento, assim. O founder, ele pode posicionar talvez um pouco mais que a marca e aí é muito escolher qual canal você vai usar. Muito eu bom. Acho que quando você tem vários canais é o principal, assim. E o que você vê de desafio, assim? Pode ser específico na operação que você está hoje. Qual seria o desafio ali de lidar ali no dia a dia, em criar conteúdo? Sei lá, Edu, é o tempo do founder, alguma coisa nesse sentido? Não é o tempo, especificamente. Eu acho que a agenda é desafiador. Eu já trabalhei com alguns CEOs, reportando direto. É bem desafiador. Mas o mais relevante é o que eu falo pra muita gente, porque muita gente vira pra mim... Eu dou aula, né, na Community aqui em São Paulo, que é uma escola de influenciadores. E aí eu tenho alguns alunos... Ontem eu dei aula mesmo, e aí algumas pessoas falam pra mim, eu vou gravar e aí ele desmarca, o CEO desmarca. Eu tenho horário de gravação e aí atrasa. O que acontece? Pensa que um CEO, ele tem uma agenda muito difícil. Eu trabalhei com um CEO de empresa de M&A. Ele tinha mandatos de milhões pra negociar. Aí eu vou chegar pra ele e falar, vamos gravar um podcast 3 horinhas da sua agenda? Então, assim, E eu fazia muito isso com o Thales, porque o Thales é um cara que entende muito de número. Então eu falava, Thales, eu preciso gravar isso, porque senão eu não vou gerar esse lead, senão eu não... Então dar essa visibilidade de resultado é muito importante. Então acho que o meu maior desafio é você mostrar que canais orgânicos são relevantes, para isso ter uma prioridade na agenda do CEO. Porque até isso não gerar retorno, vai ser sempre despriorizado. Então, você precisa trazer essa visibilidade. Hoje a gente vai gravar esses vídeos, porque com esses vídeos eu vou subir com CTA para tal produto, porque, por exemplo, se o seu negócio for produto, porque esse produto está sobrando no estoque, então eu preciso vender ele primeiro. Então, sempre trazer com essa visão de negócio, porque no final o empresário vê número e dinheiro no bolso. Então, você precisa fazer essa língua. Você precisa falar essa língua. Porque se você virar para ele e falar, porque eu preciso de postar 4 vezes na semana, mas por quê que você precisa? Porque eu estudei que para gerar tantos leads, usando a minha taxa de conversão que é tanto, para gerar tanto para o comercial, eu preciso de tantos CTAs. Então, sempre tratar essa parte numérica. Mas eu acho que o maior desafio é isso, é tornar um canal relevante uma prioridade na agenda de um fundador, que não é o Alfredo. Porque o Alfredo é um cara que está aí para isso, né? Sim. Mas fundadores que estão mais ali na operação, que tem que ver produto, tem que ver um monte de coisa, é difícil mesmo. A gente tem que ter maturidade para também saber se comunicar ali. Perfeito. E mostrar com clareza que gravar um conteúdo ali no orgânico vai mexer ponteiro lá na frente, né? Perfeito. Muito bom. E falando um pouco ali da sua formação no teatro ali, roteiro, audiovisual, como que isso te ajudou nessa bagagem, tanto na sua carreira quanto no marketing em si? Como que você vê dessa forma? Me ajudou muito. Eu acho que a minha carreira, eu tive muita sorte. Porque são grandes acasos que vão se juntando. Então, o fato de eu me comunicar bem me ajudou, abriu várias portas. E quando eu entrei no G4, eu não entrei em podcast. Eu entrei na área de produto, porque eles precisavam de pessoas que escrevessem roteiros. E aí a grande surpresa foi que eu sempre quis empreender em algum momento, ainda quero. Sempre gostei de negócio, eu fui de empresa júnior no colégio. Então, eu já tinha essa linha de negócio. E aí, quando eu entro no G4 com a minha expertise em roteiro e começo a entender de negócio, eu consigo juntar 2 mundos que parecem separados.
Então, eu consigo falar com a parte mais artística e hoje eu lidero pessoas, né? Eu lidero editores, eu lidero pessoas que são mais artísticas, então eu preciso saber falar de câmera, de corte, de plano, de color, mas eu também falo com o Cadu, que é CEO, que precisa de KPI, de número. Então, eu acho que eu consegui juntar muito bem essas duas coisas. Então, o teatro, ele me trouxe... E essa questão do grupo também, eu lembro que eu falei disso na minha entrevista do G4, de todo mundo estar ali atuando para que a peça seja a melhor possível, para que a peça dê certo. E às vezes você é protagonista e às vezes você só apoia a cena do outro. Então esse senso de equipe me ajuda muito no dia a dia. Muito bom, gostei de saber isso. E ali falando ainda sobre essa questão do founder estar à frente ali das câmeras, um CEO que está vendo todo esse movimento hoje, né, que está muito em alta, como que ele começa a se posicionar? Qual que seriam os primeiros passos? O que você acha que ele precisa olhar? Ele já entendeu que ele precisa se posicionar. Qual que seriam os próximos passos? Boa, eu acho que primeiro ele tem que realmente entender se ele tem que se posicionar. Porque dependendo do negócio, tem negócios e qual canal ele tem que posicionar. Eu acho que talvez esse seja o primeiro passo. Porque a gente pensa muito rápido em Instagram. Mas eu estava num jantar de empresário que tinha um empresário que ele fala com empresas muito grandes. Big, tipo, multinacionais, assim. E quem contrata ele é o CFO. E esse cara tá no LinkedIn, não tá no Instagram. Então, para ele, o LinkedIn é um canal muito grande. Então, a gente tem que entender qual canal você tem que estar. Se você realmente tem que estar, porque tem alguns mercados que a gente vive numa bolha, meio de infoproduto e tudo mais, mas dependendo do negócio, às vezes pode até ser mal visto, então você tem que entender se faz sentido para você. E se você entende que faz, que o seu cliente está lá, primeiro o canal que você tem que estar, qual canal que o seu cliente está, como que ele tá lá, eu falo isso na minha aula de ecossistema de canais. Ele tá, por exemplo, eu tô no YouTube vendo um vídeo de 10 minutos, diferente de como eu tô no TikTok. Então, você tem que entender isso, onde seu cliente tá, como tá. Então, entendendo isso, eu priorizaria um canal. Então, tenho que produzir conteúdo, um canal, tipo Instagram, e definiria meu objetivo naquele canal para eu ter uma métrica. Porque eu falo muito isso, se você não tem métrica, você não tem um canal, você tem um hobby. Então, você precisa entender qual o seu objetivo. E a sua métrica vem disso. Então, por exemplo, tem vários objetivos. Pode ser, eu quero alcance, e aí você vai olhar para novos seguidores, para impressões, para visualizações. Pode ser, por exemplo, eu quero aumentar a minha credibilidade no mercado. E aí uma forma de fazer isso é com collabs no Instagram. Porque você vai associar a sua marca com de pessoas que já têm credibilidade. Então, talvez sua métrica seja o número de collabs aceitas. Então, primeiro você precisa olhar, quero cliente no Instagram, né? Que é um grande objetivo. E aí você vai olhar lead, você vai olhar MQL, você vai olhar cliques na bio, você vai olhar todo o seu funil ali do comercial. Então, acho que é um pouco isso. E com isso definido, aí você vai definir suas linhas editoriais, então objetivo, linhas editoriais, depois formatos, uma frequência de conteúdo e ver como isso se encaixa. Acho que esse é o principal. Como você consegue otimizar ao máximo a sua rotina? Então, já tem alguma coisa que você faz que pode ser filmada? Você consegue... Eu sou meio contra ficar pagando uma pessoa pra ficar atrás de você o tempo inteiro. O que eu falo a sua vida é legal igual a do Alfredo? Porque o Alfredo faz sentido. É mais fácil. Tipo assim, a vida dele é muito legal. Ele almoça com o governador, outro dia ele chegou no escritório da Lu com um ninja. Então, tipo assim, é muito legal a vida dele. Ele vai no leilão do Neymar. Se você senta, eu tava até zoando isso outro dia com os amigos, porque a gente tem um amigo que ele trabalha e come na frente do computador. A gente falou, nossa, imagina a vida dele, tipo, filmada, vai ser tipo a câmera com ele sentado. Então, não faz sentido, mas eu acho que você vai dar uma palestra, chama um storymaker pra ele fazer conteúdo, ir em podcasts é ótimo pra tirar corte, então vê como você pode otimizar conteúdo. Vai ter uma reunião, um all hands na sua empresa, pede pra alguém filmar. Então, como você consegue otimizar o que você já faz? Sem necessariamente você precisar sentar e gravar. Às vezes você gravar todas as suas reuniões, todas as suas conversas e tentar fazer estático com isso. Então, como você otimiza coisas que já estão na sua rotina? Então, encontrar momentos ali da rotina dele, mas que também sejam interessantes para o público-alvo e otimizar ali esses conteúdos, essas gravações, esses formatos, para que também não atrapalhe a rotina dele, a agenda dele ali, que é super ocupada, mas que também seja assertivo nesse material que a gente está produzindo, né? Perfeito. Muito bom. E, Marcela,
a gente fala muito também de humanizar a marca, né? Sim. E eu queria entender o que você tem de pensamento sobre isso. Onde que seria ali o limite, né, de mostrar a rotina ali, o bastidor daquele empresário que está se posicionando no digital, para ele querer humanizar a marca, que todo mundo fala, não precisa trazer ali mais humanização, principalmente na marca institucional. Como que a gente encontra ali realmente o melhor formato nesse sentido de humanizar ali esses conteúdos? Boa. É desafiador, porque depende do seu negócio e principalmente do que seu público valoriza e o que ele não valoriza, o que ele não gosta. Então, você vai muito no limite dos valores do seu público. Então, por exemplo, uma Netflix da vida é super humana, tem um tom de voz super humano nas redes sociais, acho que a galera vê, mas ela sabe que o cliente dela vê ela como uma amiga, então chama ela como netinha, enfim, tem esses apelidos, então ela entende que o público dela valoriza e ela consegue ter essa linguagem mais próxima e tudo mais. O próprio The News, ontem eu tava no evento deles, o The News é uma marca super jovem, eles sabem que o público deles, a maioria do público é jovem, os colaboradores são jovens, então eles encontraram uma maneira de humanizar a marca com os colaboradores. Então, a maioria dos colaboradores do The News são rostos, né? São pessoas ali, fazem podcast, estão no Instagram. Outro dia eles fizeram um post de conhecer os nossos estagiários, a rotina dos nossos estagiários. Isso é muito legal. Eles encontraram essa maneira, mas dialoga muito com o público deles. Isso é bom para eles, porque mais gente vai querer trabalhar lá, eles precisam de novos talentos, as pessoas vão conhecer. Então, depende muito do seu negócio. Por exemplo, uma consultoria de M&A, que foi onde eu já trabalhei, negócios mais tradicionais, dependendo de como eu trazer esses rostos, tipo assim, se eu mostro um consultor meu de M&A malhando, tipo, não faz sentido. Então, você precisa entender o que o seu público valoriza. Tipo, mapear esses valores e aí sim você vai fazer o conteúdo. Tomar muito cuidado. Outro dia eu tava dando uma mentoria e aí a pessoa tinha feito um conteúdo que ela falava assim, copie e cole isso que a Dib faz. Aí eu falei, não fala isso, porque a pessoa vai alugar um jato, vai boletar um jato, vai pedir pra alguém filmar ele no jato, vai se endividar. Tipo, não copia, funciona pro Adib. Tipo, tem uma estratégia muito clara, né? Sim. Porque pra ele faz sentido. Porque outro dia até minha cunhada tava falando isso. Que ela foi comprar um remédio e aí tinha vários genéricos e aí o cara começou a falar os nomes. Ah, tem isso, tem esse med. Ela falou, esse med. Porque, tipo, pô, é uma família, né? Como uma família vai te fazer mal? Então você confia. Então, tomar cuidado em não replicar essas coisas, assim. Legal. E falando ainda pra gente entrar mais em formatos... Ah, sim. O que está dando mais certo de formato, que talvez na sua operação hoje, mas você pode até falar, na minha operação esse formato funciona, mas no geral o formato XYZ funciona mais, mas em específico, não só engajamento, o formato que você vê que traz mais venda ali, o que seria? Perfeito. Eu tenho visto já há um tempo, desde que eu estava na Vinci, e hoje também, carrossel performando melhor. Então, o carrossel tá entregando bastante, assim. Eu conversei com algumas pessoas, porque antigamente falava assim, muito Reels, eu acho que o Reels entrega, mas eu acho que carrossel, se você usar um funil AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação, você consegue aprofundar uma jornada, você consegue ser muito estratégico. Então, carrossel, eu acho que funciona bastante, se você souber fazer um bom carrossel. A Thay, ela tem uma estratégia de carrossel muito interessante. Até os carrosséis pessoais dela são feitos, depois você repara, para no meio ter alguma foto ou alguma frase que as pessoas vão compartilhar. Então, ela pode começar com a cara dela, mas no meio tem alguma coisa que você vai querer compartilhar. Então, ela faz isso propositalmente. Óbvio que ele é muito para mostrar o lifestyle dela, sempre vai ter elementos que fazem sentido para a marca da Vinci, mas você consegue fazer, o G4 faz muito carrossel que vende muito, assim. Que você começa com uma foto de um filme, com uma foto algo grande, tipo, nunca fale isso pro seu funcionário. E aí você começa a conscientizar a pessoa do problema e no final ter o CTA. Então eu acho que o funil AIDA bem feito, independente do... Ontem eu ouvi no evento do The News com o CEO da Ogilvy, um C-Level da KZTV, um C-Level da Play 9 e o Vitor Assis, que é CEO do podcast, eu vi eles falando que conteúdo é rei, eu sempre acreditei nisso, mas que agora nas redes sociais relevância é rei.
Então, eu acho que se você tem um conteúdo relevante, eu acredito muito mais nisso do que o formato por si só. E eu acho que o formato vai depender muito do seu público, assim. Eu não consigo... Ontem um aluno meu virou e falou, eu quero fazer esse formato. É no formato lo-fi. Vai funcionar? Eu falei, não sei. Você tá me mostrando um cara de marketing que é sua referência e você é consultor do Mercado Livre da Shopee. Eu não sei. Diferente. Você tem que ter um conteúdo relevante. É muito. A gente fala que o marketing é muito teste e validação também. Exato. Né? Então, não tem como não testar. Nos últimos projetos que eu precisei tomar um pouco. Não tomar frente ali do conteúdo, do orgânico, mas colaborar mais ativamente, podemos dizer assim, eu falei, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui qual que são os assuntos de interesse do nosso público. Perfeito. Pra gente também sair da bolha. Em vez de ficar falando só de assuntos técnicos da nossa bolha ali, vamos sair da nossa bolha e assim a gente começa a ganhar atração. Você vê dessa forma também? Você já testou alguma coisa nesse sentido? Vejo, eu acho que no final é isso. Você tem que fazer um conteúdo pro seu público, pro seu potencial cliente e não pra você. Uhum. Então, eu acho que é exatamente isso. Ver quais são os interesses do seu público, do seu potencial cliente. Estuda seus clientes. No G4, a gente ia para as imersões, né? Quando eu estava à frente do podcast, eu falava com eles, eu fazia pesquisa de campo. Eu via que bolsa usava, que sapato usava, que relógio usava, que tomava. Então, conheça o seu cliente. Assiste call de vendas. Todo mundo que é de marketing e tem um trabalho que tenha call de vendas e tudo mais, assiste call de vendas, entenda as objeções do seu cliente e tenta resolver isso com conteúdo. Marketing e redes sociais está muito ligado com funil comercial. Você precisa ajudar o seu funil comercial. Então, você precisa ter o CRM ali, você precisa ter independente do CRM que você usa, você precisa ter ele ali aberto, você precisa entender se você está melhorando as métricas do negócio, porque não adianta nada você, às vezes, gerar muito lead, mas se a sua taxa de conversão está muito baixa, você está gerando uma ineficiência comercial. Então, eu acredito muito nisso, assim. É muito criar repertório, né? Sim. E entender de pessoas também, né? Total, entender de pessoas, entender do seu cliente. E pra gente aprofundar um pouco mais agora, como que é o método que você usa hoje? Acredito que você desenvolveu o seu método ali para criar esses roteiros, tanto para marca institucional quanto para marca pessoal ali de um founder. Boa. Para marca pessoal de um founder, eu tento entender muito ele. Então eu converso muito com o Cadu, eu fiquei horas, ele me entrevistou por horas, Cadu é o seu da Lu. Ele me entrevistou por horas, a gente conversa muito, eu tô o tempo inteiro com ele, vou pra palestra, pra evento, almoço com ele, enfim, tô o tempo inteiro ali e tô vendo muito o que ele fala várias vezes, então você tem que estar com esse olhar atento. Então, tipo, ele falou isso uma vez, ele falou isso 2 vezes, ele falou isso 3 vezes, opa, peraí. E aí uma dica é tentar achar o que é curioso, o que é contraintuitivo desse founder. Então, um exemplo que eu sempre dou, a Cris Junqueira do Nubank, ela ama a Disney. Isso é super contraintuitivo, você não imagina que ela ama a Disney, mas é uma marca dela. Então, é achar isso do seu founder, é achar o que tem dele que é peculiar, sabe? Então, a Thay faz isso muito bem, né? Ela se chama de nerd esquisita, que é uma característica dela. Então, é achar essa peculiaridade do founder que você está trabalhando. Então, para a marca pessoal, eu acho que é mapear quais são os assuntos que ele fala. E aí, eu tenho um métodozinho que é, primeiro você chega em o objetivo, né, do canal, enfim, daquela marca pessoal, macrotemas. De macrotemas, você desemboca em linhas editoriais. E de linhas editoriais, você desemboca em formatos. E aí, não necessariamente, aí tem algumas opiniões. Tem pessoas que acham que, assim, eu vou ter 3 linhas editoriais e os formatos vão ser um formato para cada linha. Eu acho que você pode ter um formato que ele vai falar com 2 linhas editoriais diferentes, que às vezes do mesmo formato você vai trabalhar 2 linhas editoriais diferentes. E aí, macrotemas, linhas editoriais, formatos e roteiro. Primeiro eu busco referência, então bastante referência, e aí começo a escrever. E uma dica de escrita, tem muito tempo que eu não escrevo roteiro, né? Porque hoje eu tô mais na parte estratégica, mas quando precisa. Uma dica de escrita é nunca se travar nela. Então, nunca falar, tipo assim, não tô conseguindo escrever aqui esse roteiro, vou pro Pro. Não, tipo, escreve o que vier na sua cabeça, assim, faz uma V1 e deixa lá, e aí você vai pro próximo. Então, e não, isso é uma dica interessante também, não apaga a sua primeira versão do roteiro, deixa uma embaixo da outra.
Então, deixa a primeira versão que você fez, e aí você vai mudar, deixa a segunda, porque depois você pode pedir para uma IA identificar padrões. Tipo, o que tem nas segundas versões do meu roteiro que não tem na primeira? Como eu posso já otimizar isso? Legal. E a gente falou sobre, um pouco antes, né, sobre canais. Gostei bastante ali que você Sim. abordou esse tema. Porque não adianta a gente estar produzindo ali muito conteúdo em volume e tal. A gente tá vendo aí esse movimento de fazer, sei lá, 100 Reels por dia, essa loucura toda, Maluquice. né? E está no canal errado. O que você vê hoje que seria o ideal para a gente trabalhar ali aquela estratégia multiplataforma, por exemplo, que basicamente a pessoa ela grava um conteúdo, usa ali no Instagram, usa esse mesmo conteúdo no TikTok, em outras redes sociais. Você acha que funciona dessa maneira? Ou você tem clareza de que cada plataforma tem um formato diferente? O que você enxerga nessa questão? Cada plataforma tem uma linguagem, não é nem formato. Tem uma linguagem nativa e tem um momento de consumo diferente. Então, de só replicar não funciona. O que funciona, e aí é um exemplo que eu tenho dado bastante. Por exemplo, uma pessoa que eu dou mentoria, ela tem um podcast. Então, ela vai fazer o podcast dela, vai ter corte. E ela pode postar. Corte é um dos únicos formatos que funciona bem no TikTok e no Instagram. Apesar de que no TikTok você consegue jogar mais volume. E o Instagram você tem que ter uma qualidade audiovisual um pouco melhor ali. E se você ficar só jogando volume de corte, talvez você ganhe alguns unfollows. O TikTok, pelo algoritmo, você consegue fazer isso melhor. Então, ela vai ter o podcast dela, vai ter cortes. Ela pode fazer um estático, de tipo assim, conversei com fulano e esses foram os principais insights. E ela pode fazer pro TikTok dela um vlog de um dia dela gravando podcast. Do Vem Comigo Acompanhar. Então, ela usou a mesma ocasião para fazer conteúdos nativos. Ela pode fazer um vlog grandão pro YouTube, ela pode fazer uma entrevista de bastidor. Então, eu acredito muito em você usar a ocasião, mas com a linguagem nativa de cada plataforma. Por exemplo, você pode fazer uma newsletter depois com os insights daquele episódio e distribuir para sua base. Então, você consegue pegar uma coisa, e-book, eu já fiz de podcast. Então, você consegue pegar uma coisa e distribuir ela, mas não o mesmo. Eu tenho falado bastante isso, assim, o mesmo não costume bem. Outro dia, uma aluna minha virou e falou assim: eu fiquei 4 horas editando conteúdo pro TikTok e ele não foi bem. E aí eu falei, se você fica 4 horas editando conteúdo, ele não é pro TikTok. Porque a linguagem do TikTok é uma linguagem mais crua, é mais nativa, é vida real, é bastidor. Então, a não ser que você seja músico e tenha um videoclipe, e aí vai colocar lá super produzido, é um conteúdo mais real life, assim. Então, se você ficou 4 horas editando, ele não é pro TikTok. Não precisa trabalhar tanto, é uma coisa mais orgânica, né? É, mais orgânico. Legal. E se às vezes eu sempre pergunto, né? Faço essa pergunta para alguns convidados, né? Se você pudesse escolher ou precisasse escolher só uma plataforma ali para se posicionar, uma rede social, qual plataforma seria e por que seria essa plataforma? Pro negócio que eu tô hoje? Ou pra minha marca pessoal? Pode ser. Vamos explorar aí. Pra Lu Oficial, que é a assinatura, eu escolheria o Instagram. Tá. Porque é onde meu cliente tá. Meu cliente valoriza conteúdo, meu cliente valoriza eletrônico, então ele tá ali. Eu escolheria Instagram. Pra Lu Invest, eu escolheria YouTube. Porque é onde eu consigo trazer confiança, porque a pessoa precisa pôr dinheiro no Alu Invest. Eu não vou convencer ela em 30 segundos a deixar o dinheiro dela comigo, então eu faria conteúdo educacional no YouTube, se eu tivesse um canal só. E pra minha marca pessoal, assim, falando de mim, seria o meu podcast, assim, mas que eu gosto mesmo. Não é por nenhuma questão de negócio, não. Acho que também iria para esse lado, que é o que eu gosto mesmo ali. O network, o bate-papo, é muito legal. O formato, assim, o desafio de encontrar boas pessoas para trazer, que tenha repertório ali e tudo mais. Eu acho que essa questão mesmo é o que me atrai no formato podcast também, assim, eu gosto bastante. Inclusive, é uma ótima dica. Eu sempre falo isso e eu tenho um caso muito bom disso que eu vou contar rapidinho. Tem muita gente que você não consegue ainda tomar um café e ainda almoçar. Mas a pessoa pode vir no seu podcast. Porque ela vai querer corte pra ela vai querer se posicionar, ela vai querer ser vista como especialista. Então, use isso. Tipo, ABM, sabe? Uma estratégia de ABM. Então, uma vez, eu tenho uma história muito boa. Eu ia fazer um evento numa consultoria que eu trabalhava. A gente tinha um podcast que, inclusive, a gente ranqueou, que chama Do Zero ao Exit. É muito bom. E aí, a gente ia fazer um evento e falaram pra mim, a gente quer um convidado, mas a gente não tem budget.
E aí eu falei, tá bom. E aí eu passei a mão no telefone, liguei pro Stélio Tolda, que é fundador do Mercado Livre, fundador brasileiro, e falei, Stélio, você consegue participar de um podcast ao vivo? Ele falou, claro, adoro, já tinha gravado com ele, conheci no G4. E aí a gente fez um podcast, a gente pegou do Zero ao Exit, levou pro palco no evento, fez um podcast ao vivo e pro podcast ele participou. Provavelmente uma palestra dele é caríssima ou ele nem dá. E pro podcast eu consegui, tipo, ele, porque ele falou, adoro podcast, tipo. Então, é uma forma de usar o canal. É um caminho diferente ali. Sim. Basta usar a estratégia É certo. que aí vai dar certo. Bacana, Sim. bom demais. E falando ainda de conteúdo, o que você vê que diferencia ali um conteúdo que ele podemos dizer, mais institucional ali mesmo, de um conteúdo que ele é feito para gerar vendas ali, o famoso social seller que a gente vê bastante hoje? Boa. Eu não acredito muito em conteúdo institucional. Assim, a não ser que você seja empresas muito específicas, eu não acho que você tem que ficar falando. É até uma questão que eu tenho, porque às vezes o RH fica, divulga minhas vagas. Eu falo, gente, cria um Instagram pra isso. Ou no LinkedIn. Se o seu objetivo no Instagram é ser um canal de aquisição, se você traçou esse objetivo, todo post seu precisa gerar venda. Então, assim, na minha visão, a gente tem que usar o funil AIDA. Não necessariamente tem que ter CTA. Um dos posts que mais gera lead pra Tá é aquele se eu fosse criar uma marca que não tem CTA pra link na bio. Ela só fala assim, comenta aqui embaixo qual setor você quer que eu faça, mas é um dos que mais gera lead. Então, no final, se o seu objetivo como Instagram é adquirir clientes, todos os seus posts têm que contribuir para isso. Então, eu não acredito muito em post de topo, fundo e meio. Eu acho que, eu acredito muito no funil AIDA. Quem veio do G4 tem isso muito claro. Lá, inclusive, a Joyce, que era coordenadora de social lá, outro dia postou um vídeo falando isso, que quando eles entraram no G4, um pouco antes de eu entrar, a galera falava, tem que postar a foto da turma da imersão, porque é fundo de funil, isso vende. E aí eles viram que não, eles começaram a fazer conteúdo AIDA. Então é um pouco do que eu acredito, assim, eu não acredito muito em conteúdo institucional, em conteúdo, a não ser que seja muito específico, por exemplo, você ganhou um Great Place to Work, mas mesmo assim você consegue linkar para ser um conteúdo que vai te trazer cliente. Então, a todo momento, você tem que estar ali atraindo pessoas e gerando desejo através de todos os conteúdos, independente do formato, independente do tema, do assunto e tudo mais. Perfeito. A não ser que seu objetivo seja só alcance. Mas se você quiser trazer cliente, tudo tem que contribuir para isso. Legal. E aí, com a sua especialidade ali de roteiros e tudo, como que você faz para criar esses roteiros que sejam realmente magnéticos, atrativos, que prende ali a atenção das pessoas, sem que pareça chato ali, ficar só vendendo puramente e tudo mais? Perfeito. Mais uma vez, né? Tô meio chata. Mas eu acho que é usar esse funil, então, tipo assim, primeiro atenção, depois interesse, depois desejo, só depois você vai falar da sua empresa. Eu já vejo que um roteiro é ruim quando na segunda linha já tem o nome da empresa. Então, primeiro fala de algo que é um pouco mais abrangente, vai afunilando. Isso é muito, muito importante, assim. Trabalhar estímulo, então, vídeos tem que ter estímulos de 3 em 3 segundos. Então, zoom in, zoom out, imagem, corte, aproximação, legenda, pode ser estímulo na legenda. Tem uma coisa que chama rehook, que são reganchos, né? Ganchos que você coloca ao longo do vídeo. Tem alguns tipos de rehooks. Então, alguma coisa do tipo... e a melhor coisa eu vou te contar daqui a pouco. E aí você não sabe. Então, são ganchos que você vai colocando ao longo do vídeo. Então, eu acredito que você tem que começar com um hook muito bom, ter esses rehooks ao longo do vídeo e terminar com um CTA. Seja um CTA para interação, seja um CTA para lead, enfim. Muito bom. Esse rehook que você fala, normalmente na minha bolha ali do infoproduto mesmo, a gente chama de looping. Né? E os mas para loopings, VSL, essas coisas. A gente traz não só nos conteúdos, mas traz nos anúncios também, e traz também até mesmo esses loopings dentro das aulas ali de um evento, de uma imersão, workshop, alguma coisa assim. Porque é o que vai realmente prendendo as pessoas, entendeu? Então dá um spoiler do que vai acontecer mais à frente, algo nesse sentido.
Isso é muito bom. Eu fiz isso no Papo de Gestão com o Nardon. Eu não sei se ele tá fazendo isso ainda, mas na época eu coloquei... Tinha o trailer, e aí, antes do episódio, que era nos melhores momentos, e aí eu coloquei na boca dele, ele falava assim, fica até o final, que fulano vai falar disso ainda, isso. Sim. Então, era bem legal, assim. Muito bom. E hoje, para quem precisa ali construir esse time orgânico mesmo, a gente já tá falando de uma operação mais madura, Mais né? madura. Que é onde, mais ou menos, ali é a operação que você tá hoje, né? Sim, super. O que seria uma red flag ali para quem tá entrevistando as pessoas, quem tá precisando construir um time realmente que sabe do que tá fazendo, que vai performar de verdade? Por que eu te pergunto isso? Porque você tá nessa fase de construir toda essa Sim. parte ali dentro da Alu. O que você observou de desafio? O que você poderia deixar de alerta para quem tá nesse momento também? É muito difícil, um dos maiores desafios é contratar social media. A operação da Lu fica em Belo Horizonte, inclusive se você é social media, mora em Belo Horizonte e quer trabalhar presencial, eu pago bem, tô brincando, mas é um desafio muito grande, porque hoje em dia, muito social media que fala que é social media não é social media. Então, assim, fazer trend, saber editar no CapCut e fazer legenda com emoji não é ser social media. Social media precisa entender de funil, social media precisa entender de negócio, social media precisa saber o que é um MQL. Então, isso é muito importante. Ter técnica de social seller. Inclusive, eu tô contratando social seller também, além do social media. É muito importante entender isso. E também escrita. E aí, a minha dica é façam cases com as pessoas de escrita. E muita gente se ferra no meu case, porque a galera não passa. E aí, uma coisa que eu falo é dá um feedback e pede pra fazer de novo. Então, tipo, eu queria que você mudasse isso pra ver a accountability também, se a pessoa consegue mudar. Uhum. Então, isso é muito importante. E outra coisa é ver se você tem tempo pra treinar e formar alguém. Porque às vezes é o melhor pegar alguém que tem muita vontade, que quer muito, que quer oportunidade, que vai agarrar aquilo ali com o melhor dos mundos. Porque às vezes é melhor você pegar uma pessoa e formar do que você já pegar alguém de mercado, né? A Thay falava isso comigo, não existe social media sênior. Porque normalmente quem é muito bom tá empreendendo, tá com seu próprio negócio, ou já não é mais social, é gerente, enfim. Então, eu opto por formar. Legal. Claro que a sua régua é muito alta, né? Então, para a pessoa ser boa ali a nível de ela ter uma porta aberta para você contratar, eu acredito que realmente é um desafio. Mas eu gostei do que você falou, né? De dar quase uma segunda chance para ela, passa um feedback, vê ali a resiliência dela para ela poder se adaptar e, pô, peguei o que você falou, entendi então, o que naturalmente seria na operação, né, de ela pegar ali o que você está passando para ela de orientação. Eu sempre falo, né, meu papel como líder é mostrar o caminho e sair do caminho, né, e deixar eles ali atuarem, criarem. Perfeito. E falando a nível de time também, você, nessa parte ali de criação, essa parte de trazer as ideias, você acha que não só o social media, mas todo time de mídia tem que também ter essa visão ali de negócio, de entender para quem que a gente vende, entender dos nossos produtos, contribuir com ideias? Ou não, você acha que isso é um papel realmente ali, por exemplo, de quem está na frente da câmera, do estrategista de conteúdo, social media, o gestor da área, alguma coisa assim? Eu acho que é papel de todo mundo. Inclusive, eu gosto de ter rituais. Eu faço uma Weekly Marketing Review, que é uma tradição desde o G4, assim, é um ritual, que você tem uma análise quantitativa, como todo time, e depois qualitativa, onde você entende o pior post da semana e o melhor post. E aí eu sempre gosto que os designers e os editores estejam, porque pode ter a ver com edição, pode ter a ver com designer. Então, pra mim, todo mundo precisa entender, até porque pra você conseguir fazer com que aquela pessoa queira crescer. Então, você precisa, pra mim, todo time de marketing tem que ter variável, inclusive editor, designer. Então, você precisa fazer com que aquela pessoa se sinta parte do negócio, porque o maior desafio de um time de criação é ele achar que ele só executa. Ele ser só tipo uma agência, só operacional, tipo, alguém manda, ele executa. Isso é muito ruim pra pessoa, ela fica frustrada. Então, é importante trazer pra perto, falar os desafios. Às vezes pode vir uma ideia de alguém que você nem imagina, que tem uma visão, que ouviu alguma coisa. Então, eu acho que todo time. Muito bom. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo
de um estrategista de conteúdo que ele ensina outros estrategistas de conteúdo a construir um negócio e tudo mais. E aí ele falou que um dos projetos que ele tem lá, ele tem um contrato bem específico de que ele tem um FII mensal fixo menor, porém ele tem um bônus por performance, ou seja, aquele conteúdo atingiu 10 mil visualizações, eu ganho R$ 250. Atingiu 50 mil visualizações, Vai dobrando, né? O que você acha disso? Eu acho bem interessante. É parecido com o OTE, né? Que é um modelo de comercial. Sim. Que você vai multiplicando. Eu acho super interessante. É bem difícil tratar variável, né? O que vai ser o variável? Por exemplo, às vezes pode ser, time de criação pode ser uma SLA. Que é, por exemplo, você tem que fazer tantos vídeos por dia. Pode ser pace de criativo. Além da questão da geração de demanda. E, especificamente, esse jeito que vai multiplicando... Eu nunca vi muito, a não ser que seja de receita. Mas eu acho que tem que ter variável, que tem que estar atrelado ao negócio, até pra pessoa buscar fazer o melhor pra companhia. Eu achei interessante porque você pode abrir isso pra todo o time de mídia. Super. E todo mundo vai querer contribuir com ideias. Então, exatamente. Claro que depende do momento do negócio, né? Ali, o que ele tá buscando naquele momento dele. Às vezes ele precisa focar em aquisição. Mas às vezes ele pode explorar, testar muito, ele tem uma verba, um budget para isso, né? Eu acho que isso seria bem interessante trazer para o time. Com certeza. E no final, é um dinheiro que você tá poupando, porque contratar é muito caro, engajar pessoas é difícil e é muito importante. E é aquilo, elogio de adulto é Pix. Então é bem importante manter essa questão salarial também e de benefício bem alinhada. Exato, e você trabalha a retenção também de colaborador. Total. Ele tá engajado no dia a dia, trazer ideias, ele tá consumindo conteúdo ali, isso aqui serviria como referência para o meu projeto, onde eu trabalho. Lá no Wendel Carvalho, por exemplo, a gente tinha o Reco, que é da recompensa e reconhecimento. Que legal. A gente fazia uma reunião mensal com todo o time ali da empresa inteira, mostrava os números, as metas, esse tipo de coisa. E em um momento dessa reunião, a gente trazia ali 1, 2, às vezes até 3 pessoas que se destacou naquele mês. Que legal. E essa pessoa ela recebia um Pix de R$ 1.000 ali. Ah, que legal. A gente deixava claro qual foi a iniciativa dela, como que aquilo contribuiu com a operação, com a empresa, e depois ela ganhava essa recompensa. Bem legal mesmo. Legal, pode ser algo assim. É super interessante. E para time acho que funciona muito, né? Muito legal. Se você não consegue pôr um variável ainda muito agressivo, isso é uma boa. Sim, bacana. Políticas assim. Bacana. Você falou agora recente sobre as metas e tudo mais. Como que você define ali e acompanha essas metas, essas métricas de um time orgânico ali, sem que foque em aquelas métricas de vaidade, né? Curtida, comentário, visualização. A gente sabe que às vezes viralizar não funciona muito bem, né? Não dá certo. Como que você lida com isso na sua operação? Boa. Depende do objetivo. Então, eu defino os objetivos e aí cada objetivo tem as métricas específicas. Tá. Então, por exemplo, se eu preciso que as pessoas confiem mais em mim, talvez elas compartilharem o conteúdo, significa que elas estão confiando, que elas estão gostando. Então, talvez interações e engajamento para você faz sentido. Na Vinci, a Vinci, ela vende consultoria de Instagram, né? Consultoria de redes sociais orgânicas e não orgânicas também, de canais de aquisição. Então, para a Vinci era muito importante o engajamento. Apesar de parecer uma métrica de vaidade, era importante a gente ter um bom engajamento para até o comercial abrir lá para o cliente o Social Blade e mostrar, olha como o engajamento da Vinci é bom. Então, o Datai tem que estar muito bom, porque ela vende isso. Então, pra gente era importante. Dependendo do seu negócio, não vai ser tão importante. Então, tem que entender quais são as melhores métricas para aquilo. E como eu defino meta, né? Primeiro eu alinho com o meu comercial, tipo, quantas vendas ele quer que eu tenha. E aí eu faço funil reverso. Então, por exemplo, taxa de conversão tem que ser tanto. Quantos leads eu tenho que gerar? Quantos CTAs eu tenho que fazer? E sempre olhar o histórico. Então, olhar o seu histórico, o que você costuma fazer. Muito bom. Gostei bastante. Em alguns momentos, né, acho que uma das métricas mais importantes ali é os comentários, também pra gente captar ali algumas coisas, né, dos nossos leads. Eu gosto muito também de salvamento, porque depois a gente pode anunciar para quem salvou ali esses conteúdos. Super. E o compartilhamento, que é alcance, né? Então, sinal de que
aquele conteúdo serviu muito bem para o nosso público e ele compartilhou e estamos alcançando mais contas também, né? Sim, eu acho que interações no geral. E o engajamento leva interações, né? Sim. Na fórmula dele. Então, acho que interações e engajamento costumam ser boas métricas. Eu analiso engajamento, cliques no link também. E ver toda essa taxa de conversão, né? Tipo assim, quantos cliques no link tiveram, quantos leads tiveram. Porque se tiveram muitos cliques no link e poucos leads gerados, pode ser que seja um problema de formulário. Então, você vai entendendo aí. Legal. E se você pudesse dar ali uma dica, um conselho para quem quer destravar essa parte de conteúdo, seja o próprio founder ali, o CEO, que está querendo tomar frente ou já toma frente das câmeras ali da empresa e tal, ou até mesmo para quem cuida dessa parte dos conteúdos de uma empresa, o que você diria para essas pessoas? Que você só vai aprender errando, então você precisa fazer, você precisa testar, testa direito. Eu acho que é uma das principais dicas. Testa uma coisa de cada vez. Não se faz teste em 2 dias, se faz teste em 2, 3 meses. Então vai testando e é quase um trabalho de cientista, assim, você é um cientista. Então você precisa ficar vendo teste, resultado. Ah, esse hook funcionou aqui. Vai testar o hook, testa só o hook. Não testa o hook, o design? Né? Já cometi esse erro algumas vezes. Então testa uma coisa de cada vez e saiba que você vai aprender errando. Às vezes uma coisa que você acha que vai funcionar muito não vai funcionar. A Thay já me falou isso. Ela falou, às vezes você vai ver que uma coisa que você acha que é super funcionar não funcionou. Uma coisa que você achou que nem vai funcionar, funcionou. Porque o seu público é diferente de você. Bacana, bom demais. Gostei do nosso bate-papo, parabéns. Obrigada. Passou super rápido. Sim! Verdade que quando a gente tem muito repertório ali, muito para contribuir, a conversa vai fluindo, né? E aí, só pra gente encerrar, eu queria que você compartilhasse 2 nomes aí que você acha que seria fantástico para vir aqui no bate-papo. Tá, eu acho que o gerente sênior de marketing pago da Lu, que é o Vitor Dornas, e um que a gente falou aqui, que é o Bruno Colares. Ele é excelente também, são 2 pessoas legais. Legal, depois faz o network aí que a gente Pode vai deixar. convidar. E só pra gente concluir, o que você tá fazendo hoje a nível de... Fora a sua operação ali, você falou que trabalha na community, conheço lá a estrutura. Que legal. Foi bem bacana mesmo, é um ecossistema gigante. Fala pro pessoal o que você está fazendo, o que você toca também na parte ali de consultoria, de mentoria, esse tipo de coisa. O pessoal te conhecer e depois deixa suas redes sociais. Super. Hoje eu tô na Lu, então 98% do meu tempo eu tô na Lu. Mais 1% eu tô dando aula na community e eu tenho 2 clientes de consultoria e mentoria. Eu sempre só atendo 2 clientes por vez. Então, às vezes, chegam pessoas, por conta da Lu, eu não consigo atender muitos clientes. Então, às vezes, chegam pessoas, elas entram numa filinha de espera e aí, quando abre vaga, elas podem fazer consultoria comigo. E são horários loucos, tipo à noite, ou sábado, ou 7 da manhã. E, além disso, eu também vou abrir uma turma de mentoria, uma turma de um curso com uma amiga minha que é social também, foi social da Boca Rosa, trabalhando no TikTok, pra formar social media. Então, que é uma coisa que tá em falta aí. Bacana, e como que a gente acha nas redes sociais? Marcela Freire, então @Marcela Freire Esteves, tudo junto no Instagram, Marcela Freire no LinkedIn, e acho que é isso. E o podcast? O meu podcast não tem nada a ver com marketing, mas chama Sorteio Mas Tô Bem. Tá lá no Spotify e no YouTube. Legal. Pessoal, vocês que chegaram até aqui, acompanham muito o trabalho da Marcela, é uma baita de um profissional. Encontrei ela por acaso, ali foi uma joia rara ali que a gente encontra lá no LinkedIn. Gostei demais, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. E estaremos aqui no próximo episódio. O mesmo @ do nosso YouTube é o @ no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. E aguarda que vai ter mais novidades chegando por aí. Obrigado, até mais. Obrigada. Valeu, Marcela. Bom demais. Muito Parabéns. bom. Obrigada.